Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E aqui sempre a gente traz um tema atualizado para poder conversar sobre ele e sempre a gente medita nesse tema focado na Bíblia, que cremos ser a palavra de Deus. Essa semana completou 60 anos de uma frase, um discurso, um dos discursos mais famosos de todos os tempos, que foi o discurso lá em Washington de Martin Luther King. E uma frase que ficou guardada quando ele disse assim: I have a dream. Eu tenho um sonho. E quando ele disse isso, ele disse a uma nação inteira que ele queria ver aquela nação, a América, os Estados Unidos, podendo viver uma realidade muito além daquilo que estava acontecendo ou que ainda continua acontecendo. Uma luta contra a segregação racial. Mas alguém que possa conhecer um pouco mais da vida de Martin Luther King vai ver que essa frase dele não quer dizer apenas aquilo que ele estava trazendo um despertamento para a nação, para o mundo inteiro, contra a discriminação racial. Mas ele também traz nessa frase aquilo que vivia a essência da vida dela. E a essência da vida de Martin Luther King é aquilo que ele trouxe como legado que Deus lhes deu. O pastor Martin Luther King. E quando ele fala isso, ele quer dizer para o mundo inteiro que as pessoas precisam, além de viver de uma vida solidária uns para com os outros, o mundo precisa viver junto de Deus. Não da maneira como o mundo está caminhando. E é interessante que há um sermão dele que faz com que a gente possa trazer essa realidade da importância desse tema. No ano de 46, quando ele trata esse tema, no sermão aonde ele prega na Igreja Batista, ele diz o seguinte, naquele momento ali: eu estou trazendo para vocês, de uma forma alegórica, uma carta do apóstolo Paulo, dizendo e falando agora à igreja na América. E quando ele fala nesse sermão, ele está dizendo qual que é o grande objetivo. Ele olha para uma nação que estava vivendo um tempo de prosperidade, com o desenvolvimento da tecnologia, do alcance ao espaço, do domínio sobre as máquinas, sobre o enriquecimento da nação, se tornando a nação mais poderosa do mundo. Mas ele fala assim, olha, diante dessa experiência do capitalismo, nós não podemos olhar apenas para essa riqueza, porque por um outro lado, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos, porque a pobreza pior que está tomando conta dessa nação é a pobreza espiritual. E isso é um olhar que a gente vê notório para os tempos atuais, e não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro. A corrida como nós estamos vivendo, a humanidade, nos leva a ter convicções sólidas, que cada vez vivemos numa experiência individualista. Por mais que se pregue a liberdade das pessoas ou os direitos das pessoas, mas nós vemos que a humanidade caminha cada vez mais para estar cada vez mais isolada uns dos outros. E o pior ainda, um isolamento completo de Deus. Quanto mais a gente ver as pessoas sem afinidade com Deus, mais nós veremos os seres humanos mais gladiando uns contra os outros. E foi isso que se tornou a essência, então, da mensagem dele. Ele não estava falando apenas porque o seu povo, a sua raça, precisava ter os direitos consolidados diante de uma Constituição americana. Mas ele pregava ao mundo inteiro no sentido de que as pessoas precisariam compreender o significado de ter Deus no coração de uma maneira solidária. E aí cabe muito da lembrança daquilo que nós temos quando Deus revela isso tudo para nós. Há um momento que Jesus, ele quer despertar essa atenção no coração do Império Romano, dos judeus, e para os seus discípulos que estavam vivendo o seu grande aprendizado do amor de Deus
daquilo que Deus está oferecendo para eles, uma visão não apenas para esse mundo, mas de eternidade. E aí Jesus fala para aquela gente, todo aquele povo que estava ouvindo ele, fala assim, olha, me fala então, aonde que está o teu tesouro? Porque aí eu vou dizer aonde está o teu coração. E o que Jesus está falando sobre isso? Aonde eu e você classificamos que a coisa mais importante para nós é disso que o nosso coração vive. Se você ou eu colocamos coisas em pontos de maior grau de importância na nossa vida, e se isso se torna maior do que Deus, Deus sempre vai ter na sua vida ou na minha vida um ponto secundário, ou talvez até nenhum tipo de participação. E aí nós caminhamos para a beira do precipício, para o caos, porque estamos nos distanciando daquele que pode verdadeiramente ser aquele que vai consolidar, não um plano terreno para você e eu, mas um plano eterno. Por que consolidar? Porque é algo que ele já nos deu, já nos ofereceu e já pagou por isso e nos oferece gratuitamente. A morte e ressurreição de Jesus Cristo é isso. É um dom gratuito de Deus para a humanidade. E nós estamos nos distanciando de Deus, abrindo mão não apenas do maior valor para esse tempo, mas do valor maior que é a eternidade. E é isso que nós precisamos compreender. E é um momento que os discípulos começam, então, a pregação do cristianismo, do evangelho genuíno, e que então eles são açoitados, eles são presos, são torturados. E aí Pedro, falando em nome de todos, ele diz para todos aqueles que eram os seus torturadores, aqueles que estavam matando os cristãos, e ele fala exatamente isso, olha, importa para nós, sabe o quê? Importa para nós servir a Deus do que servir os homens. Então é isso. Esse é o grande legado daquele tema em que Martin Luther King, há 60 anos, falou para uma nação inteira, na capital de Washington. Mas ele estava falando muito mais do que uma segregação racial. Ele estava falando de um despertamento do mundo inteiro para Deus, para Jesus Cristo. E é isso que eu queria que você compreendesse para manter a memória desse que também foi grande enquanto esteve aqui na terra. E hoje é grande no céu, porque Deus honrou ele. Um forte abraço.